Terra Boa Cervejaria Artesanal. Ingredientes selecionados, qualidade de produção, amor à fabricação, cerveja de excelência, presente em festivais e eventos. Cerveja boa. Terra Boa. Produzida em Aceburgo. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Expresso Cast. Hoje o meu bate-papo vai ser com a psicóloga Luciana Bárbara. Ela é uma referência quando o assunto é autismo, tá? E durante os programas dessa semana, as edições que vão do dia 29 de março até o dia 2 de abril, o tema central é o autismo. A gente está vivendo a Semana de Conscientização do Autismo. Por isso estamos entrevistando vários profissionais que falam sobre esse tema, vários especialistas sobre o tema autismo. Eu começo o programa de hoje agradecendo muito aí a sua audiência, pedindo para vocês se inscreverem em nosso canal e também agradecendo o apoio da Droga Nossa, o apoio da Cervejaria Terra Boa, da Fisiofran e do Cicobi Cred Inter. Papo de hoje então com a Luciana Bárbara, vamos lá? Daqui a pouquinho, logo após o recado dos nossos apoiadores. Não é de hoje que o Cicobi Cred Inter está presente no sul de Minas e no interior do estado de São Paulo, fazendo parte da vida de seus associados. E nos últimos 30 anos tem sido assim diariamente. Quando o cooperado precisa, basta procurar o Cicobi Cred Inter, que receberá todo o apoio que precisa. E nas comunidades onde atuamos, quem tem comércio, indústria, plantação, é autônomo, produtor rural ou profissional liberal, sabe bem disso. Cicobi Cred Inter, 30 anos. Expresso Cast. Muito bem, é com muita alegria que eu vou dividir a tela agora com essa grande profissional, como eu disse aí na abertura do programa. A gente está nessa semana de conscientização do autismo, então a gente escolheu alguns profissionais aqui da nossa região para estar falando sobre o tema, e a Luciana Bárbara, psicóloga, não poderia faltar, porque é uma sumidade, né? Todo mundo, quando fala de autismo, chama a Luciana para bater papo, e fiz questão de chamá-la também. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo ótimo. Eu acho que essa semana que a gente está vivendo, vocês principalmente, que vivem nesse mundo, né, de cuidar das crianças, dos autistas de forma geral, eu acho que é uma semana também muito especial para vocês, né? É, sim, com certeza. Todo esse processo aí de informação, as pessoas procuram a gente para fazer entrevista, fazer live, tudo isso é muito importante para a gente poder divulgar a causa, né? Divulgar as informações e informações também corretas, porque existe muita coisa aí que as pessoas falam que não são verdade, né? Então é muito importante para nós também, enquanto profissional, falar sobre isso, sobre esse assunto. Eu acho que principalmente quando se fala e não é verdade, se cria o preconceito. É daí que vem, né? Justamente, é daí que vem o preconceito. Existe muito mito em cima do que é o autismo. Tem muitos casos que a criança tem um autismo leve, as pessoas não acreditam que ela tem autismo, muitas vezes culpam os pais, né? Acham que os pais são culpados porque não dão educação para aquela criança, que ela está se comportando daquela maneira porque ela quer. Tem outros casos de autismo mais severo, que as pessoas às vezes evitam ficar próximo, não sabem como lidar, né? Então, assim, é um transtorno do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, que é bem complexo, né? É um guarda-chuva que a gente fala. Cabe crianças de muitas personalidades, de muitas características diferentes dentro do mesmo diagnóstico, e talvez seja tão difícil para as pessoas entenderem, né? Seja por isso que seja tão difícil. Porque quem não é especialista, quem não é da área, fica com muita dúvida em relação a isso. Eu conversei com vários especialistas nos últimos dias e estou cheio de dúvidas. É normal, a gente tem dúvida até hoje, né? Nunca acaba, é uma caixinha de surpresa. Agora, por exemplo, você falou dessa questão do nível, né? A gente tem um nível mais leve, né? Um nível moderado e o mais severo. Quando a gente fala desse nível mais leve, imagino eu que seja muito complicado fechar o diagnóstico, né, Luciana? Sim, nesse caso, até os testes que a gente usa são testes mais, a gente chama de padrão Moro, que é teste que internacionalmente é usado também
Porque muitas vezes o autismo é tão sutil, passa tão despercebido e passa confundindo com características da personalidade da pessoa, né, da criança, do adulto, do adolescente, e que aí a gente tem que fazer assim, uma avaliação muito específica, sabe? E depende muito do profissional ter um olhar mesmo clínico em relação a isso, ter experiência com autismo, porque não adianta, às vezes, um profissional querer usar um teste porque é padrão ouro, mas também se ele não conhece muita coisa sobre autismo, porque ele precisa desses dois vieses, né? Ele precisa do viés da ciência, da escala específica, do instrumento, da ferramenta, mas ele também precisa dessa experiência clínica, de observar o comportamento, saber que aquilo pode ser, que aquilo pode não ser, porque o autismo ele é só comportamento, ele não tem alterações biológicas, ele não tem marcador que a gente consegue fazer um exame e ver se a criança tem autismo ou não, né? A gente observa o comportamento dela, a gente faz uma avaliação muito criteriosa com os pais, soma tudo isso e ver dentro de uma escala, dentro de um teste, se ela pontua ou não, para atingir os critérios, para ter ou não esse transtorno, né? Então, muitas vezes é clássico, a gente consegue ver logo de começo, mas muitas vezes, nesse caso do mais leve, então, é bem complicado, depende muito do profissional. E fica meio que no limite ali, não fica, Luciana? De saber que realmente é um transtorno de espectro ou alguma característica da criança. Fica. Muitas vezes fica. Aí começa a entrar detalhes, sabe? Detalhes que muitas vezes não tem no teste. Você não precisa perguntar isso num teste, mas que quando você fala com os pais, quando você observa na clínica, você consegue entender. Então entra esses detalhes. Porque a criança com autismo, o indivíduo com autismo, ela pode ter seletividade alimentar, você já deve ter falado com alguns profissionais sobre isso, né? Além dos problemas de comportamento inadequado, porque falta comunicação. Então, por faltar a comunicação social, muitas vezes a criança não consegue se colocar nas situações, falar o que quer, né, de uma maneira funcional, então ela acaba se jogando no chão, às vezes tendo algum comportamento inadequado, chora, grita. Tem criança que é autolesiva, então quando ela se bate ou quando ela é agressiva com os outros é porque geralmente ela tem muita falha na comunicação mesmo, ela não consegue se comunicar de outra maneira, então ela não faz isso com a intenção de machucar, com a intenção de agredir, ela faz com a intenção de comunicar, porque é o jeito que ela consegue comunicar, né? Então tem muitas coisas assim que, dependendo do grau, né, diferencia de uma criança para outra, e às vezes numa dúvida, num diagnóstico que a gente fala de diagnóstico diferencial, muitas vezes fica entre um atraso de fala, por exemplo, às vezes ela tem uma coisa muito específica, ela tem um atraso de fala e por isso a comunicação social dela é ruim, né, ela não consegue brincar muito bem e tal. Mas ela não apresenta muitos outros critérios, então a gente tem que observar mais a fundo. Geralmente em meninas se apresenta diferente, meninas às vezes têm características um pouquinho diferentes dos meninos, porque o autismo ele é mais comum em menino do que menina. Masculino, né? Isso. Então os testes, as ferramentas que a gente tem são baseadas no desenvolvimento também dos meninos. Sim, né? É um número maior para se pesquisar, né? Então você acaba tendo referência dos meninos. Justamente. E aí as meninas saem um pouco prejudicadas nisso, porque muitas vezes as características não são tão relevantes quanto a dos meninos, mas tem, né? E aí a gente tem que observar esses detalhes mesmo. Se em alguma situação específica apresenta aquilo, se tem alguma resistência à textura, se em alguma situação essa criança emite algum comportamento repetitivo, às vezes pular, às vezes bater palma quando gosta muito de alguma coisa, ou quando está eufórica. Aí a gente vai pesquisando esses detalhezinhos, né? Muitas vezes os pais não percebem que aquilo pode ser um comportamento repetitivo também. Aí... É isso que eu ia te perguntar, Luciana, porque da maneira que você está falando agora, eu fico pensando aqui, provavelmente um pai menos atento, uns pais menos atentos, não vão perceber, né? Sim. Que a criança tem o transtorno, né? E quando isso vai acontecer? Só quando ela chegar na escola, que de repente algum professor vai ter um olhar mais atento ali, opa, essa criança tem algum transtorno, tem alguns sintomas, alguma característica do autista. É isso que acontece geralmente? Geralmente porque o que acontece? Os pais, às vezes, os pais têm traços de autismo também, os pais podem ser autistas e não saber,
Então, o que acontece? Às vezes a criança se comporta de uma maneira que os pais também já se comportaram. Então, eles acham que aquilo Normal. faz parte. É o desenvolvimento que ele também teve. É muito, muito comum. Numa entrevista, quando a gente está fazendo lá na amnésia, a gente pergunta do histórico, né? Houve atraso de fala na família, alguma coisa assim. Aí os pais falam, fulano, o pai falou com tantos anos, a mãe falou com tantos anos, mas falou, né? Só que existem marcos do desenvolvimento. Então, assim, quando a criança atrasa, precisa investigar, né? Pode ser alguma coisa. E, assim, hoje em dia a gente tem especialista, mas há 10, 15 anos atrás era muito difícil, né? Aí, o que acontecia? Passava despercebido, então passava como se fosse uma característica dos pais, uma timidez excessiva, uma criança puxou pra mãe, né? História, muito quieta, ou então, nossa, mas aí quando a gente começa a conversar e falar que isso pode ser sintoma e tal, aí os pais começam a reconhecer, nossa, mas meu pai era assim, meu avô era assim, então às vezes vem lá de trás e não sabe, né? E os pais não percebem. E aí passa a ser uma característica assim, mais comum, eles não dão atenção para isso, até ver que às vezes a criança pode ter alguma dificuldade ou outra, mas às vezes eles também tiveram e passaram por isso, né? Sem especialista, sem terapia, sem nada. Então vão esperando para ver. E quando chega na escola, aí é crucial, por quê? Porque aí existe uma comparação entre os pares, que a gente fala, né? Entre outras crianças. Às vezes os próprios pais percebem, então eles começam a ver as crianças se comportando e falam, poxa, meu filho não se comporta daquele jeito, está muito longe do esperado, né? E às vezes os professores mesmo que entram, né, com essa sinalização. Então, olha, teu filho não está acompanhando, às vezes tem muito problema de comportamento, fica levantando, chora, não desapega da mãe, a adaptação não é fácil. Então tem várias coisas que vão passando um pouco da conta, né? Que é esperado que a criança também tem algumas dificuldades na adaptação, mas com o autista pode ser maior, né? Tem que fazer toda uma programação, muitas vezes, para ele se adaptar. E aí é onde vem, aí eles começam a perceber, poxa, tem alguma coisa, né? Coisa não é assim que deveria ser, né? Na parte da alfabetização também. Luciana, então a gente pode ter muitos autistas andando pela nossa cidade sem saber que é autista. Sem diagnóstico. Né? Exatamente, pode. E no Brasil, existe estudo sobre isso até, sobre a prevalência de autismo. Assim, sobre a prevalência a gente não tem estudo específico, a gente acompanha um centro dos Estados Unidos, que é uma referência para nós também. Então, a última pesquisa, que foi no ano passado, mostrou que para cada 44 nascimentos de crianças, uma era autista. Então, 1 para 44 é muito alto, né? E a gente pensa assim, que se existe essa prevalência lá, existe no mundo todo, porque, né, isso não muda. E a gente vê, né, a quantidade de crianças que tem com autismo, a gente consegue entender. Mas o que acontece? Existem estudos também que mostram que no Brasil, hoje em dia, que a gente está conseguindo ter mais diagnóstico, que há muito tempo atrás, quase 80% dos autistas poderiam não ser diagnosticados, ou ter um diagnóstico errado, né? Que antigamente era o retardado, a criança que tinha atraso era vista como mongoloide. Há pouco tempo atrás isso acontecia, a gente ouve falar isso ainda com pessoas, né, que é mais antigas e tal. Então, assim, não é uma coisa que está tão longe da nossa realidade, né? E há pouco tempo a gente começou a ter o diagnóstico correto das crianças, né? É muito recente, né? Com todos os profissionais que eu conversei aqui, todos falam, é tudo muito recente. As leis, enfim, é algo muito novo pra gente. Falando dessa questão de crianças, né? A gente pega uma escola aí com 400 alunos, 500 alunos, a gente não tem um diagnóstico de 10, 12 autistas nesse meio, né? Então, exatamente. Provavelmente, se a gente for investigar, né? Todas as crianças, a gente vai ter um número muito alto desses 400. Vai. E tem muitas pessoas que falam que, mas parece que todo mundo tem autismo agora, né? Tá na moda, não sei o quê. Mas não é isso, é porque hoje em dia as pessoas estão entendendo. Então, hoje em dia as pessoas estão tendo o diagnóstico correto, né? Sim. E houve uma mudança também nos critérios diagnósticos. Há pouco tempo atrás, existiam outros transtornos além do autismo. Então, era a síndrome de Asperger
autismo, síndrome de Rett, tinha vários outros transtornos que a pessoa poderia ser enquadrada em um deles. Então, nem todos recebiam diagnóstico de autismo. Aí, a partir da última mudança do DSM, que é o manual diagnóstico, é onde a gente tem os critérios para os transtornos mentais que a gente segue dentro da saúde mental, houve uma mudança nisso. Então, a partir de 2013, mudou os critérios. Então, muitas coisas entraram no espectro do autismo. Síndrome de Asperger passou a ser autismo leve. Então, isso também contribuiu para o aumento de casos, né? Porque aí, alguns diagnósticos que eram diferentes do autismo passaram a ser autismo, mais os que estão sendo ainda diagnosticados. Então, foi só somando, né? Então, hoje em dia, tem muita criança que tem o diagnóstico, porque não recebe mais esses outros diagnósticos diferenciais, né? Entra dentro do espectro. Curiosidade, Luciano, quando é que você começou a se interessar por esse assunto? Então, eu tive o meu primeiro contato com uma criança com autismo em 2012. Eu formei e desde que eu comecei a trabalhar muito com criança na clínica. A princípio eu atendi adulto também, mas depois foi afunilando muito para criança. Criança infantil. Isso. E a abordagem que eu sigo na clínica é a análise do comportamento. E a análise do comportamento, ela tem um viés muito grande para orientação de pais, para comportamento e problemas de criança em geral. Então, assim, ela é uma abordagem mais breve, mais prática, né? E dá muito certo com criança. Então, assim, foi afunilando, eu comecei a trabalhar mais com criança. E automaticamente, quando a gente trabalha com criança, né, aparecem os atrasos. E dentro dessa abordagem que eu estudo, existe, hoje a minha formação é essa, que é a análise do comportamento aplicada, que ela é muito utilizada para crianças que têm autismo. Então, eu já tinha uma formação já que era baseada nisso, né, no que é usado para autismo. Eu já tinha essa clientela mais infantil e aí uma coisa foi casando com a outra. E aí eu recebi essa criança, né, que já tinha até o diagnóstico já na época. Depois eu comecei a receber vários com suspeitas, porque a mãe me procurava, porque conhecia meu trabalho, uma foi falando para a outra. E assim, foi acontecendo, né? As pessoas começaram a me ver como uma referência para autismo. E com o passar do tempo eu fui me especializando ainda mais. Então, hoje já faz 10 anos, né? Praticamente 10 anos que eu trabalho com isso. E tanto na parte de investigação mesmo, diagnóstica, né? Que eu faço o diagnóstico, a avaliação diagnóstica, para o médico, no caso, né? Complementar. E eu faço também a intervenção, que a intervenção é uma intervenção intensiva, que é baseada no desenvolvimento infantil. Então, assim, a gente faz uma avaliação para saber quais são as lacunas de desenvolvimento dessa criança e traça os programas de ensino para ensinar para ela na clínica. Então, eu trabalho com essas duas áreas, né? E trabalho com consultoria também. Faço palestras, supervisão clínica, supervisiono uma equipe em postos. E aí foi Luciana, esse acompanhamento de uma criança autista, ela vai durar para sempre. Né? Crônico, né? O autismo não tem cura. Não tem daqui 10 anos ele já vai estar inserido na sociedade, já não precisa mais passar pelo psicólogo. Não tem isso, né? Não, a gente tem as evoluções, né, que são visíveis, assim. Sim. Tem muita criança lá que começou comigo sem falar, que só tinha comportamento autolesivo, criança que tem muito problema de comportamento, que está melhorando, né? E tem criança também leve, que nem sabia que tinha um diagnóstico, que foi ter diagnóstico com 7, 8 anos, né? Que tinha algumas questões sociais e os pais não sabiam o que era, passou por vários profissionais e aí quando caiu lá a gente conseguiu fechar. Então, o que acontece? Com a terapia a criança evolui, tanto é que se você aplicar uma avaliação para saber o grau de autismo de uma criança que começa hoje numa terapia específica para criança com autismo, focado, com objetivo terapêutico e tudo, vai dar um grau. Se você aplicar daqui a um ano, provavelmente esse grau vai diminuindo. Então, assim, a gente não fala que a criança sai do espectro. Existem alguns profissionais que estudam sobre isso para saber se existe essa possibilidade. Mas autismo é genético, né? Então, assim, é comportamento, mas são os genes que determinam porque que eles se comportam daquele jeito ou não. Mas isso é modificado. Então, assim, a gente consegue ensinar comportamentos mais adaptativos e a criança vai diminuindo o grau. Então, ela pode estar no severo hoje, daqui a 1 ano e meio estar no moderado.
daqui 1 ano e meio, daqui 2, ela está no leve, né? Mas ela não vai deixar de ter as características de autismo, alguma coisa ali ainda vai ser percebido, mas ela pode diminuindo. Entendi. E o grande desafio de vocês é colocar essas crianças, inserir essas crianças mesmo na sociedade, né? Acho que esse que é o grande lance, porque, como a gente estava falando agora há pouco, há 15 anos atrás, um filho autista em casa era escondido, ninguém podia nem ver muitas vezes no passado, né? E é um passado recente, não é um passado muito distante, não, né? Não. Isso que acontecia. Hoje, o grande objetivo, o grande desafio é esse, Luciana, é pegar essas crianças, mostrar para os pais que elas podem viver normalmente, né? E muitas vivem normalmente aí no meio da sociedade. É esse que é o grande lance, é esse? O grande lance é a gente dar autonomia para eles, sabe? Essa inserção na sociedade, ela vem com autonomia. Então, quando a gente ensina eles a se comunicarem, pode ser que ele não fale, pode ser que tem autista que não vai falar, tem autista que é verbal, tem autista que é não verbal. Mas pode ser que ele se comunique com imagem, com aplicativo de celular. Então, a gente tem que estudar muita coisa que a parte tecnológica ajuda muito, porque todos eles têm muita facilidade em lidar. Então, a gente tem muito recurso hoje em dia para isso, sabe? Se a criança não consegue falar, se ela não aponta, a gente ensina ela a apontar, ela ensina comunicação gestual, ensina atividades de vida diária, tem uma equipe que trabalha com isso, inclusive, né? Não é só o psicólogo, então tem terapeuta ocupacional, às vezes fisioterapeuta também, para ajudar na coordenação motora global, no desenvolvimento motor, tem a fono, que ajuda na estimulação da fala, né? O médico que faz esse acompanhamento até para ver se precisa ou não de uso de medicação, alguma coisa nesse sentido. E o psicólogo, né, que trabalha com essas questões das habilidades, da parte cognitiva, emocional e de problema de comportamento. Então, assim, a gente precisa ensinar comportamentos adaptativos, que a gente chama, né? São comportamentos funcionais. Então, assim, se ela usa a birra, o choro, o grito para se comunicar, a gente ensina ela a um comportamento alternativo a isso. Então, ensina ela a apontar, ensina ela a mostrar uma imagem, ensina ela a falar, ensina ela a repetir o que eu estou dizendo, né? A fazer uma solicitação, a pedir, a chamar pelos pais, mesmo que não for mamãe, papai, mas ir lá e tocar os pais para mostrar alguma coisa que ele quer, sem precisar gritar, sem precisar jogar no chão, né? Então, assim, são coisas que vão fazer essa criança ter independência em qualquer ambiente, porque muitas vezes sobrecarrega muitos pais, porque os pais sabem o que as crianças querem, porque instintivamente a gente consegue deduzir, né, o que o filho quer. E aí os pais acabam fazendo muita coisa por eles, porque como eles não fazem do jeito convencional, né, como a gente está acostumado a todo mundo a falar, pedir, não sei o quê, e os pais não são especialistas, né, eles não têm que saber, os profissionais têm que orientar. Mas os pais geralmente entregam as coisas quando a criança chora, porque ele quer tal coisa, ele quer tal coisa. Essa hora é a hora do banho. A criança se irrita, fala, porque o pai dele atrasou no trabalho. Então, eles sabem os detalhes de como a criança funciona. Só que os pais sabem, mas e os outros, né? Então, assim, a gente precisa criar condições universais para essa criança se desenvolver. Então, do mesmo jeito que o pai e a mãe entendem, o tio tem que entender, a tia, a avó, a professora, todo mundo que lida com essa criança de alguma maneira, tem que saber lidar com ela, tem que saber o que ela quer, né? E como que a gente faz isso? Que jeito que acontece? A criança que tem que começar a fazer, né? A criança que tem que começar a ter esses comportamentos que estão em falta. Então, é o terapeuta que ensina, né? Com a ajuda da família. Com a ajuda da família é fundamental, né? Fundamental. Você citou um caso de uma criança, né? Um exemplo, uma criança chorando, aí a mãe sabe que ela quer um determinado brinquedo. A mãe vai lá e pega para fazer com que a criança pare de chorar. Ela está errada. Ela deve, né? Nesse caso, ela está errada, né? Ela está errada e não sabe, né? Ela faz alguma coisa que reforça esse comportamento de chorar, né? Porque ela quer que a criança pare, né? O objetivo dela é esse. Poxa, eu sei o que meu filho quer, ele está chorando, então eu vou entregar e vou solucionar o problema. E aí, quando ela está numa loja, no shopping, que a criança repete esse comportamento, ela quer que a criança pare de chorar. Exatamente. E no caso de criança que tem o desenvolvimento típico, né, que a gente fala assim que existe o autista que tem o desenvolvimento atípico e a criança que tem o desenvolvimento típico, que são as que não têm autismo.
Isso, às vezes, a gente consegue ensinar de uma maneira mais rápida a criança parar de fazer birra, porque como ela fala, como ela sabe se comportar de outra maneira, então o que a gente faz? A gente vai reforçando esses comportamentos que são adequados, ensina elas, você não pode se jogar no chão, quando você quiser, você olha para a mamãe e fala, mamãe, posso fazer tal coisa? Né? Aí a criança fala e a gente reforça, e a gente ignora esses que ela faz de birra e tal, e rapidinho ela começa a se comportar da maneira mais adequada, né? Se isso for bem manejado. Agora, a criança com autismo, a gente tem que pensar o seguinte, tá? Ela tá se jogando no chão, ela quer tal coisa, e ela sabe, por exemplo, que se ela fizer isso, ela vai ter acesso a esse item. Mas não é assim que eu posso entregar para ela. Só que ela não fala, só que ela não tem outra habilidade. Então, assim, o que a gente faz? A gente tem que dar um comportamento alternativo para ela também. Então, além de ignorar, a gente precisa ensinar outra coisa funcional, né? Aí é onde a gente ensina a apontar, a levar o adulto até onde ele quer e fazer atenção compartilhada. Então, você quer aquilo que está lá em cima? Então, aponta com o dedinho e olha para a mamãe. Aí, na hora que ele faz isso, a gente entrega, né? Ou então, ele tá lá chorando, tá fazendo tal coisa. Aí vai, pega o caderninho dele de comunicação alternativa, que são as imagens. O que você quer? Mostra pra mamãe. Aí mostra, tá. Então, a mamãe pega esse pra você. Então, a gente tem que pensar em tudo, né? Esse manejo de comportamento, ele envolve tanto o ensino quanto, né, o controle do comportamento também. Muito difícil, né? E é um trabalho de... Eu conversei com a Valéria Ascoli, e ela falou muito sobre a questão da paciência, né? De ser paciente. Eu acho que é fundamental. Agora, conversando com você, eu vejo isso mais claro ainda, né? E realmente exatamente. Tem que ser muito paciente, né? Com as crianças, os pais, os professores, as pessoas que convivem com a criança. É um exercício de paciência permanente, né? Sim, de autocontrole, né? Sim. Porque uma coisa é a gente estar na clínica lá 1 hora com a criança por dia, 2 horas, depende da criança, vai mais vezes na semana. Outra coisa são os pais que convivem com ela, né, todo dia. Tem criança que chora, tem criança que tem um comportamento inadequado diariamente, né? E assim, conforme vai passando o tempo e essa criança não aprende a se comportar de outra maneira, esse comportamento vai enraizando. E aí, quando ela tem 10, 12 anos e ainda não passou pela terapia, ela se comporta de todas as maneiras, problemas possíveis, porque é o jeito que ela conseguiu, né, coisas. E aí a gente tem que fazê-la desaprender isso e aprender outras. É bem complicado, conforme o tempo vai passando, vai piorando a situação. Então tem muito... E a mudança, né, Luciana, a mudança é lenta, né? Essa mudança de comportamento da criança não é do dia para a noite, né? Eu ensinei ela a fazer isso, a mostrar o dedinho. A criança não vai parar de chorar no dia e no outro dia já vai mostrar o dedinho. O que é paciência, né? Paciência. Para que isso aconteça, né? Não é da noite pro dia, né? Não. São várias tentativas, né? Isso é uma situação que a gente pode usar no contexto. Então, se ela está pedindo coisas ali no dia a dia, a gente vai ensinando para a mãe como que faz. Na clínica, a gente cria uma situação para ela pedir coisas, né? Então, assim, se ela se interessa por um item, a gente põe dentro de um pote, tampa com força, para ver se ela solicita para a gente abrir, porque criança com autismo tem essa dificuldade de interação. Então, muitas vezes, o que elas fazem? Elas tentam sozinhas, não consegue, joga no chão. Não consegue, chora, não consegue, grita, né? Então a gente tem que criar uma situação para ensinar para ela o que fazer, tá? Né? Então assim, um trabalho quase que em dobro. Em casa isso acontece, então a gente fala para os pais como os pais têm que se comportar. A gente ensina na clínica, ensina em casa, repete esse comportamento até ela conseguir entender, né? E isso fora as outras habilidades que ela tem que aprender a fazer o contato visual, fazer a imitação, repetir o que a gente fala, responder pergunta, descrever uma situação, né? Que tem muito autista que fala tudo que você pergunta para ele nomeia, você mostra as coisas para ele sabe o nome das coisas, mas ele não te conta uma situação, por exemplo, que aconteceu no passado, e tem essa dificuldade. Então você pergunta para ele, como que foi na escola? Aí ele vai repetir, escola, qual que é seu nome? Seu nome, que a gente fala que é ecolalia, né? Então, assim, ele não tem esse repertório de conversação. Aí ele tem uma linguagem, mas não é funcional. Então, tem que trabalhar isso também, né? Tem que fazer as perguntas certas, do jeito certo, dar ajuda. Tem todo esse processo.
É uma coisa que não é fácil, não, mas é muito gratificante. Eu percebi isso conversando com todos os profissionais que eu conversei. Realmente, o pessoal é apaixonado por aquilo que faz. Algum tempo atrás, Luciana, me lembro que eu conversei com uma psicóloga e a gente falava sobre a questão do déficit de atenção, né, nas escolas. Agora, conversando com você, eu estou relembrando aquela conversa. Provavelmente, muitas dessas crianças que são diagnosticadas com déficit de atenção têm algum transtorno, né, de espectro, que de repente pode ser ali um autismo do nível mais leve. Pode. Né? Pode ser isso, né? Porque o número de crianças que são diagnosticadas tem déficit de atenção. Geralmente é autismo, então. Na verdade, assim, o autismo ele pode vir associado ao TDAH, né? E pode ser também que a criança tenha só o TDAH e que tenha comportamentos autísticos, que aí é o diagnóstico diferencial que a gente estava falando. Porque é por isso que a pessoa assim, tem que saber mesmo dessas questões, que é muito específico. Não é para amador, não. Não. Tem síndrome que tem uma característica muito específica genética. E, às vezes, essa síndrome vem acompanhada do autismo. Às vezes, essa síndrome é tratada do mesmo jeito que é tratado o autismo, mas não é o autismo, porque a criança tem características de autista. Não fala, tem essa dificuldade social. Porque, assim, só da criança não falar, já entra comprometimento social, né? Porque aí ela não consegue se comunicar da maneira correta, ela não brinca, ela não interage, ela não faz esse desenvolvimento social. Então aí já entra o tratamento para autista, né? Mas às vezes ela não é autista, ela tem uma síndrome específica, sabe? Genética, que tem característica assim, assim, assada e biológica, né? Agora o autismo não, o autismo ele se manifesta só como comportamento. Então muitas vezes o médico, por isso que assim, não pode só a minha avaliação valer, porque a minha avaliação é comportamental, então eu vejo se a criança apresenta ou não os comportamentos de autista. O médico ele vai investigar tudo isso, ele vai investigar se a criança tem traço de síndrome. Então tem muitas características físicas, por exemplo, que são características de síndrome. Às vezes a disposição dos olhos, da orelha, o céu da boca, um palato muito fundo, né? Às vezes o aparato nasal é diferente, a criança às vezes tem um tônus muscular diferente. Então isso a gente observa, mas eu não consigo falar se essa criança tem síndrome ou não. Aí é um geneticista. Aí o neuro vai passar para um geneticista. E aí a gente vai ver se aqueles comportamentos são característicos da síndrome, porque vai estar descrito lá no DSM também o que é característico dessa síndrome. Ou se ela tem a síndrome associada ao autismo. Então tem tudo isso. O autismo ele pode vir associado de outros transtornos, de outras síndromes. E o TDAH é muito comum em autista. 70% dos casos quase pode ter algum grau de TDAH. Então, assim, confunde muito. Tanto um quanto o outro, né? Pode ser que a criança tenha TDAH e tá falando que é autismo, e pode ser que ela tenha o autismo e, na verdade, é TDAH, pode ser vice-versa, né? E pode ser os dois, associados em algum grau, com certeza. Ô Luciana, quando a gente fala de autismo, né, com todos que eu conversei aqui, o diagnóstico precoce é fundamental, né? Para que se comece a fazer as terapias e se tenha a evolução. Mas que tem uma idade específica? Quantos anos? Tem isso? Consegue ver se a criança é autista ou não? Para começar a fazer os tratamentos, para começar a fazer as terapias. É assim, os sintomas, eles têm que aparecer na primeira infância. Então, de 0 a 6 anos, né? De 0 a 5, a criança tem que ter alguma característica ali marcante. É nessa primeira infância que a gente consegue ver. Tem casos, quando o autismo é severo, que a gente consegue diagnosticar em bebê. Então, assim, com 6 meses, essa criança já tem que estar olhando para os pais, rastrear, devolver sorriso. Quando a gente brinca com a criança, né, e ela faz igual. Então, a mãe chega conversando com a criança balbucia, procura os pais. Isso tudo é o desenvolvimento que é dentro do esperado. Se a criança não faz isso, se a criança mama, enquanto ela está... A amamentação já dá para a gente perceber. Se enquanto ela está mamando, ela não olha para a mãe, ela não toca o seio, se ela não tem essa interação, mesmo que mínima, né? Porque o bebê ele não fala, ele não tem... Mas ele sabe quem são os pais, ele sabe quem dá essa proteção, né? Ele gosta da presença dos pais, ele gosta de colo. Então, se uma criança não faz isso, não tem muito interesse pelos pais, não gosta de colo, prefere ficar no berço, chora muito,
E tem sono picado, porque tem algumas alterações no sono também da criança com autismo. Então, muitas vezes eles acordam muito à noite. É normal o neném acordar, mas é mais do que o esperado, né? Chora muito, os pais não conseguem perceber o que é, prefere ficar no berço do que no colo. Então, isso já são sinais. E aí, conforme ele vai crescendo, ele tem que fazer algumas coisas que são esperadas para a idade, em todas as áreas do desenvolvimento. Então, não é só na parte social, na parte motora, na parte cognitiva, do brincar. Então, tem as áreas do desenvolvimento e o que é esperado para tal idade. Então, assim, com 6 meses, o que a criança tem que fazer? Com 2 anos, quantas palavras que ela tem que emitir? Geralmente, os pais procuram quando a criança atrasa a fala. Então, assim, a partir dos 2, a criança atrasou a fala, não está falando nada. Não responde quando chama pelo nome. Aí os pais procuram geralmente o quê? Um otorrino. Eu quero ver se ele tem algum problema auditivo. Aí vai, vê que não tem nada, faz exame. De imediato, né? Porque assim, você chama é a mesma coisa que nada, né? A criança não olha. E ela já tem que estar respondendo pelo nome, ela tem que te olhar, ela tem que seguir a instrução, ela tem que falar até frase com 2 anos, né? De 2 ou mais palavras. E o marco do desenvolvimento é uma média do que a criança faz. Tem criança que faz mais que o marco e tem criança que faz um pouquinho menos, mas é uma média. Ela tem que, com aquela idade, ter atingido aquilo. Se ela não atingiu, ela está atrasada, né? Então aí a gente começa a desconfiar. Aí vem as características além dessas do atraso do desenvolvimento, que são as de comportamento. A criança é muito rígida, muda a rotina, ela chora, não se alimenta bem, não aceita textura, quer ficar sem roupa, quer andar descalço no chão, tem medo do barulho, tapa o ouvido quando o cachorro late, aí vem os detalhezinhos, né? Aí começa a ter a perceber, os pais começam a ter essa percepção maior, né? Isso, aí na anamnese, né, na entrevista inicial com os pais, a gente consegue ir vendo essas características. E aí a criança, se ela tiver o autismo mais severo, geralmente ela apresenta mais características. Então, com um ano e pouco, já começa a ficar evidente, né? Mas aí, nessa idade, com 1 ano, vamos colocar 1 ano, o ideal já seria procurar um psicólogo, quem que a gente procurar? O pai percebeu que a criança realmente chama, ela não olha, ela só fica no berço, chora demais, tem tudo isso que você falou. Quem que a gente procura? A gente vai para que lado? Aí que tá. O que acontece muito? Muitos pais procuram um pediatra e o pediatra, muitas vezes, não tem essa especialização em autismo, né? E geralmente tem crianças que saem um pouco da curva do desenvolvimento. A gente tem, até na carteirinha de vacinação, existe um protocolo que você vai acompanhando o desenvolvimento dela. Então, com tal idade ela tem que fazer isso, é esperado isso. Se os pais tiverem alguma dúvida, eles podem olhar lá. Naquele que é um livreto. Na cadernetinha de vacinação. Isso. Hoje, na última versão, existe até uma escala para autismo já, que os pediatras teriam que aplicar se os pais solicitarem. Então, fala assim, olha, meu filho está fazendo isso, você pode aplicar essa avaliação para ver? Só que, assim, existe isso na lei, mas não existe capacitação dos profissionais. Então, são muitos profissionais que não conhecem essa ferramenta, né, que não faz parte da conduta médica deles. E tem alguns profissionais que já conseguem ter esse viés. Então, geralmente, eles encaminham para algum profissional da área. Então, eles encaminham para uma pessoa que entende de desenvolvimento infantil, ou um neuropediatra, ou um terapeuta mesmo que acompanha, né? Que eles conhecem o trabalho e tal. Mas muitos pediatras, muitos médicos, né, não só pediatras, às vezes profissionais da área da saúde, eles falam para os pais esperarem. É muito comum a gente receber isso, um pai assim, nossa, com tal idade eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu falava para o médico, e o médico falava, vamos esperar mais um pouquinho, vamos esperar ele fazer 2 anos, vamos esperar, cada criança é de um jeito, cada fruta amadurece num período, criança é igual fruta, sabe? Assim, eu já ouvi falar tudo. Mas por quê? Porque, às vezes, né, falta esse conhecimento específico da questão do autismo, né? E muitas vezes é mesmo característica de outras crianças. Às vezes as outras crianças atrasam, mas depois nivela aquelas habilidades. Sim. Mas a gente tem que investigar. Teve um atraso, tem que investigar, né? Aí eles procuram o pediatra às vezes manda para a fono, aí a fono fala, olha, não é só atraso de fala. Quando manda.
não é só atraso de fala, tem outras questões comportamentais. Aí a fono, às vezes, encaminha para um profissional, né, que é mais capacitado para fazer o diagnóstico. Mas, assim, não tem muito um fluxo, não tem muito um caminho. Os pais mesmo têm que ficar batendo em cima. E aí pensa, é difícil para um pai aceitar que a criança tem algum atraso e que aquilo não vai ter cura, né? Se ele tiver, ele vai ter que fazer tratamento o resto da vida. Então é muito melhor ele ouvir do pediatra assim, vamos esperar, não é nada não, e ir para casa, mesmo se ele tiver com essa pulga atrás da orelha, mas é mais confortável para os pais, né? Ninguém quer que o filho tenha um diagnóstico, ninguém quer que o filho sofra preconceito. E aí vai atrasando, aí vai virando uma bola de neve. Aí geralmente quando bate mesmo, que olha, não tem jeito, as pessoas estão sinalizando, a família está falando, tá diferente, aí os pais começam a se culpar por conta disso, nossa, mas eu vi que tinha alguma coisa errada e deixei passar, né? E isso acontece 5 anos, com 6 anos, com 7 anos, é quando começa a acontecer isso, eu acho, né? Quando os vizinhos, os avós começam a falar, você tem que procurar, e tem alguma coisa, mais ou menos nessa faixa de etária? Até que assim, agora a gente está recebendo criança mais nova, porque as pessoas estão tendo tanta informação, por isso que é tão importante esse trabalho que você está fazendo de divulgar. As pessoas estão tendo tanta informação que elas já começam a prestar atenção no desenvolvimento, né? Então vai sinalizando, e aí até que na clínica eu tenho recebido crianças um pouco mais novas, mas quando o autismo não é tão severo, assim, não é tão evidente, aí é na fase da escola, da alfabetização, porque aí começa, né? 7 anos, 6 anos, 8 anos, né? Aí pega mesmo. Luciana, eu conversei com alguns pais também, a gente fez um programa bacana, falando com 4 ou 5 pais de autistas, e eles falaram da questão do preconceito que existe no início, né? Quando se descobre que a criança é autista, aí os pais ficam preocupados com aquela pulguinha atrás da orelha, será que será que não é? Aí já vem alguém e fala assim, não, isso aí é frescura, isso aí é frescura tua, não, isso aí é bobeira, eu sei que tá deixando essa criança assim. Tem muito disso também, né? Tem, Precisa ser quebrado, né? Não, os pais têm que lidar com tudo. Mesmo depois que a criança tem o diagnóstico, tem muita gente que... Aí fala ainda, né? Fala, mas é assim porque você não dá educação, mas é assim porque se fosse comigo, já foi de castigo, né? Criança com autismo não funciona com punição, você não pode dar punição, né? Até porque, assim, o autismo já deixa ela muito limitada, já é difícil demais o mundo para ela, você ainda vai punir, né? Então, assim, ela precisa de auxílio, ela precisa de ajuda e paciência, igual a Valéria falou, né? De ensinar. E muitas vezes as pessoas não estão abertas a isso, porque a criação lá atrás foi diferente. Mas quando eu fazia isso, minha mãe me punha de castigo, minha mãe me batia, minha mãe dava uma chinelada e resolveu, né? Só que você vai bater numa criança com autismo, você vai ensinar ela a bater. Tudo que você fizer com ela, você vai ensinar ela a fazer igual. E aí você ensina, porque ela não tem outra habilidade, aí ela vai bater. Aí você vai bater, você vai pôr de castigo, você vai brigar, ela vai começar a ficar mais aversiva, então ela vai ficar mais longe dos pais ainda, já é difícil para os pais ter contato. Aí você vai ficar dando punição, não sei o quê, aí que a criança vai se afastar mesmo, você não consegue nada com ela desse jeito, né? Você tem que ter paciência, ensinar o adequado, ignorar aquilo que está sendo ruim, né? Então, assim, é todo um processo. E as pessoas não entendem, então isso aí é muito evidente, né? E tem casos também de que, às vezes, as pessoas não sabem como que essa criança vai se comportar, então fica com medo, sabe? Às vezes de fazer alguma coisa. Então, tem as duas coisas. Tem pessoas que julgam, tem pessoas que ficam... Que aí a gente chama até que... tem um termo que a gente usa para isso hoje, que é o capacitismo. Que é como se a criança não tivesse capacidade de fazer quase nada. Então, fica tratando a criança como se fosse muito infantilizada, sabe? Assim, então, não acredita no potencial. Cuidado, né? É um cuidado excessivo e não acredita no potencial. Então, tem isso também. Aí isso incomoda muito os pais, né? Porque assim, a pessoa não sabe lidar. E tem as pessoas que simplesmente tratam como se fosse qualquer outra pessoa, porque tem que ser assim, né? E essa é a forma correta, né? Você tem que ser natural, né? Então, assim, você viu que tem alguma coisa de errado? Pergunta, não tenha medo de perguntar. Nessa situação, o que você faz, pai? Ele pediu tal coisa, posso dar? Tem dúvida, pergunta, entendeu? E aí vai convivendo com aquilo, é assim que a gente aprende, a gente tem que conviver com as diferenças, né? A gente não pode ficar preso no convencional.
Eu me lembro que alguns anos atrás eu entrevistei um grupo de mulheres aí de Guaxupé, mães de crianças autistas, que é girafas, eu acho, né? Isso, Foi um papo muito legal na época. E agora aqui em Guaranésia, as mães, os pais também estão formando um grupo. Isso é importante, né? Eu acho que essa troca de experiências é super válida, né, Luciana? super, muito. É super importante. Porque uma pode dar o acolhimento para a outra que está recebendo o diagnóstico agora, né? Uma pode tirar a dúvida com a outra, porque depois que você entra nesse mundo, que você vai começar a buscar informações mais específicas, né? E sempre tem um que sabe mais, porque já está há mais tempo. Então, essas informações vão sendo cascateadas, vão sendo transmitidas, vai confortando, vai ajudando, vai dando dica, por exemplo, de conduta, né? Para esse tipo de comportamento que a gente estava falando, de terapia mesmo, o que deu certo, o que não deu. Então, assim, muita coisa é válida nesses grupos, né? Qualquer grupo de apoio, na verdade, para tudo, até o AA, por exemplo, é um exemplo muito clássico, né? Por que ele sobrevive até hoje? Porque esse formato de acolhimento de grupo de pessoas que estão passando pela mesma situação, de troca de experiência, é muito válido, né? Então, assim, todo mundo se sente acolhido. E o grupo de mães, o grupo de pessoas que se unem pela causa é o que mudou tudo no cenário de autismo do mundo, sabe? Porque tudo que existe de política pública no mundo hoje, que o Brasil ainda está muito atrasado, existem leis, mas não existe incentivo para que essas leis sejam colocadas em práticas, né? Mas tudo que existe hoje no mundo foram pais, foram um grupo de pais que começaram. Então tem ONG muito forte nos Estados Unidos, que leva informação para o mundo inteiro. Inclusive tem um trabalho sendo desenvolvido aqui no sul do Brasil, muito legal, de capacitação de pais, que até é reconhecido pela OMS, que foi uma ONG americana que iniciou, de mães, de um grupo de mães. Então, assim, as coisas só começaram a acontecer a partir disso, né? Não houve mobilização antes disso. Esse papo que a gente está tendo agora, né? Foi graças ao grupo que foi formado Justamente. em Guaranésia. Deram a ideia, vamos fazer isso, vamos conversar com o Antônio Cláudio. A gente abraçou a ideia e criou essa semana inteira falando sobre o autismo. Realmente é importantíssimo, né, essa troca de experiências aí, né? Luciana, desde quando você começou os teus estudos, essa especialização, até hoje, não faz muito tempo, né? Mas de lá até agora, qual é o principal avanço que você vê? O que mais se avançou nesse mundo, nesse campo aí do autismo? Olha, eu acho que o principal são... Vamos pensar, existe muita coisa para acontecer, sabe? Existem, igual eu falei, né? Existem as leis, que isso já foi meio caminho andado, né? Mas as coisas precisam ter estrutura para acontecer, né? A gente não vê muita estrutura das coisas acontecendo. Mas eu acho que o principal é essa informação que chega até as pessoas, sabe? Porque parece que, assim, é muito comum, para mim, principalmente, que eu vivo com isso todo dia, né? Eu estudo sobre isso todo dia, acompanho tudo que acontece. Então, assim, nossa, para mim isso faz parte da minha vida. Mas ainda assim tem muita gente que não sabe, tem muita gente que não entende o que é, tem muita gente que não consegue reconhecer isso no próprio filho, né? Igual a gente estava conversando. E assim, o autismo está batendo na porta. Não adianta a gente fugir, sabe? Não é um vírus que a gente vai pôr uma máscara e ficar livre, vai resolver. Não tem o que fazer, né? Se existir a possibilidade de uma criança nascer com autismo, aquilo é um fator de risco que não tem nada que pode ser alterado, né? Não é culpa de ninguém pode fazer nada para mudar. Existe uma prevenção, né? Não existe tratamento só, né? Então, o que acontece? É muito importante levar a informação, porque assim, o autismo está batendo na porta das pessoas. Hoje em dia, todo mundo que eu conheço, que eu falo que eu trabalho com autismo, nossa, eu conheço um fulano, nossa, eu conheço esse fulano. Tem muita gente... o tempo inteiro. Então, assim, tem muita gente que ainda me pergunta, nossa, mas o que é o autismo? Nossa, mas fulano falou que tem autismo, mas será que ele tem mesmo? Aí vem, né, as dúvidas e tal. Mas as pessoas estão se interessando pelo tema, estão correndo atrás, estão entendendo e, principalmente, estão aceitando a ideia de que a gente precisa conviver com eles, né? Que não tem esse negócio de, nossa, minha escola não está pronta para um autista, mas eu não atendo autista, ele vai em todo lugar que todo mundo vai, então vai ter que estar todo mundo preparado, né? Então, assim, eu já vi muita mãe passar por muita situação de ir no médico e o médico não saber conduzir,
de ter que fazer um exame de vista, por exemplo, e a pessoa que vai fazer o exame não sabe o que fazer com essa criança, que não aceita o colírio, não aceita para um negócio, né? Dentista, nossa, quantas mães que vão no dentista, porque eles são muito sensíveis, né? Então, na hora que põe alguma coisa na boca, imagina, motor de dentista. Barulho, né? O barulho, é tudo muito aversivo, né? Então, assim, os ambientes começaram a mudar, né? As pessoas começaram a se modificar. E essas pessoas, elas são muito valorizadas, né, na sociedade, porque são pessoas que têm essa sensibilidade. Fala, poxa, não adianta eu ficar aqui esperando uma criança típica, porque de cada 40, uma vai ser autista, né? Então, eu vou ter que esperar isso também, né? Então, as pessoas estão se mobilizando. Então, o que eu vejo é isso, sabe? Muita gente procurando curso, capacitação, especialização, muda mesmo, assim, sabe? Consultório, muda a rotina, põe imagem, põe música, né? A gente vê direto na internet, né? Os barbeiros abaixando, cortando o cabelo da criança no chão. Então, assim, eu acho que essa mobilização foi o diferencial, porque quando eu comecei nessa área, não existia nada, assim, nesse sentido, principalmente em WordPress, sabe? Quando eu falava de inclusão, quando eu ia nas escolas, nossa, eu voltava, assim, desapontada. Eu falava, meu Deus, quando que a gente vai conseguir alguma coisa? Só que as coisas começaram a acontecer muito rápido, né? Todo mundo começou a ver que estava lá, né? Estava batendo na porta. Então, rapidinho, aí você vê profissional capacitando, buscando informação, ligando. E muito interesse também dos profissionais, né? Muito interesse. Tanto de profissionais da saúde quanto da educação, né? Então, tem muito desafio, muito, por conta disso, porque a gente não tem a estrutura que precisa, principalmente do poder público, né? A gente não tem. Luciana, talvez essa que eu vou fazer agora deveria ter sido a primeira pergunta, né? Mas, enfim, já estou terminando e eu vou te fazer ela. Por que a gente tem tantas crianças? É a questão só do diagnóstico que melhorou? É por isso que a gente tem um número maior de crianças autistas hoje em dia? Você tem uma opinião formada? Existe algum estudo que fale, tá aumentando os casos por isso, isso e isso? Existe algo do tipo, Luciana? Existe muito estudo em relação a isso, mas não existe um consenso, não existe uma causa específica. Uma causa é essa questão do diagnóstico, né, que aumentou, então as pessoas têm mais facilidade ao diagnóstico, né, mais acessibilidade ao diagnóstico e ao diagnóstico correto. E outro fator são os fatores de risco que a gente fala, porque o autismo ele acontece mais para um grupo de pessoas X, apesar de ser genético e tudo mais. Mas, por exemplo, a idade somada dos pais é um fator de risco. E hoje em dia as pessoas estão se casando mais velhas, né? Tanto o homem quanto a mulher. Não é só culpa da mulher, não. Porque tem algumas síndromes que é mais por conta da idade da mãe, mas no caso do autismo é a idade somada dos pais. Outro fator, criança que nasce prematura, o número de cesarianos tem estudo em cima disso. Tem estudo que fala até sobre agrotóxico, alimentação, esse tipo de coisa, mas isso aí não tem muita relevância, não, tá? Não é uma coisa que é descartado porque está em estudo, mas não tem relevância. Mas esses fatores de risco relacionados à idade, criança que tem icterícia, tem mais chance de ter autismo, tem algumas coisas que acontecem na gestação, principalmente, né, que podem desencadear o autismo. Então, não é que a criança, que aconteceu alguma coisa e a criança teve o autismo, ela já tinha uma predisposição. Sim. E esse fator de risco influenciou. Então, assim, são fatores ambientais que a gente fala que influenciam na prevalência, né, desse gene ou não na criança. Mas não existe, assim, um consenso. É sobre isso. Aumentou porque teve um mito um tempo atrás sobre vacina, sobre aquele tempero que a gente coloca, esqueci o nome um temperozinho que é químico na salada, falaram que era sobre isso. Tem várias coisas, sabe, que as pessoas vão falando e que, aí começa a estudar sobre isso e vê que não é. Então, não tem nada a ver. Então, não existe consenso, né? O autismo genético, já existe uma predisposição. Se você for investigar, você vai achar outras pessoas na família que tem um gene. Não necessariamente ele é herdado de pai para filho, né? Ele pode estar na árvore há muito mais tempo, né, da família. Mas existem esses fatores de risco que podem influenciar, sabe?
criança que às vezes teve epilepsia, teve algum caso de convulsão, quando muito criancinho, muito bebezinho, né? Então, muita coisa assim pode... Fatores, né? São vários fatores, não existe um único. Luciana, olha, daria pra gente ficar conversando aqui mais uma hora. Tranquilamente, mais um, porque realmente o assunto, ele é muito abrangente, né? Muito. Mas a gente tem que encerrar o programa. Quem sabe aí, logo, você libere um tempinho aí do seu dia para conversar com a gente de novo, pra gente bater um papo, falar sobre esse assunto que é tão importante. Queria deixar o espaço aberto para você mandar um recado para as mães, para os pais de crianças, de repente, que estão recebendo agora o diagnóstico, estão começando a observar, depois desse bate-papo que a gente está tendo, começa a observar, opa, meu filho está tendo tudo aquilo que a Luciana falou com o Antônio Cláudio já no programa. Quem está com isso na mente agora, que recado você passaria para essas pessoas? Olha, tem uma frase de um professor meu que eu acho muito legal, que ele fala que existe vida após o diagnóstico. Porque muitas vezes o peso do diagnóstico é muito maior do que o que vai acontecer depois. Então, né, falar para as pessoas, nossa, seu filho tem autismo, ele preencheu os critérios. Às vezes essa informação é tão impactante, né, que os pais ficam sob controle disso e esquecem de pensar no resto. E esquece de pensar que existe o tratamento, que existem profissionais muito bons na área de todas as especialidades, né? Hoje em dia a gente está num raio aqui, né? Vamos pensar geográfico mesmo, que tem estado de São Paulo pertinho, tem profissionais que tem no sul de Minas muito bons na área. Então, assim, não está nada difícil, não está nada complicado, né? A gente consegue fazer o que tem que ser feito, sabe? Os pais têm acesso, né? Hoje em dia, com a pandemia, tudo ficou mais fácil pela internet, então você tem acesso a muita informação, com pessoas muito boas, né? Cursos muito bons online, que os pais podem se capacitar, podem fazer acompanhamento online. Então, assim, tem muito recurso, tem muita coisa para ser feita, né? Eu acho que o principal é entender, dar o tempo, né, para cada pessoa entender, que cada pessoa vai entender de um jeito, cada pessoa tem o seu jeito de receber essa informação. Mas, acima de tudo, pensar que existem as coisas a serem feitas depois, né? Então, assim, tem os passos a seguir, né? Tem recursos, tem como correr atrás desse atraso, desse prejuízo. E que a criança com autismo, ela é uma criança como qualquer outra, né? Ela vai se desenvolver, ela vai ter acesso a tudo que uma outra criança tem acesso, porque é direito dela, né? Então, tem muita coisa que garante. A mãe tem que ser brava mesmo, tem que correr atrás, porque... né, leoa. Tem que ter uma leoa, porque não pode ficar esperando também a boa vontade dos outros, né? Então, assim, a mãe se desenvolve muito nisso, sabe? Cresce como pessoa, a gente aprende muito com eles, então, assim, a gente começa a dar valor em coisas que você fala, nossa, é tão simples, né? Você vê, tem criança que fica pegada com brinquedo, que é brinquedo caro, não sei o quê. As crianças com autismo, às vezes, se interessam por uma escova de dente, se interessam por uma roda de um carrinho e são super felizes com aquilo, estão satisfeitos. A gente começa a enxergar o mundo de maneira muito diferente, você começa a pensar, poxa, tem coisa que não vale a pena a gente ficar correndo atrás, quebrando a cabeça, né? O mundo é muito mais simples, eles ensinam pra gente isso, né? E é muito gratificante ao mesmo tempo, né? Você vê que você está fazendo parte do desenvolvimento da criança, que tanto nós, quanto terapeutas, quanto os pais, porque os pais fazem toda a diferença nesse processo. Então, se os pais estiverem bem, essa criança vai estar bem, essa criança vai estar feliz, ela vai se desenvolver dentro dos limites dela, mas ela vai conseguir coisas ali na vida o tempo inteiro ela vai ter ganhos, né? E o principal é buscar essas informações, né? Saber lidar com esse perfil, né, de cada um e pensar nos próximos passos, não ficar preso e não ficar sofrendo muito tempo por conta desse diagnóstico. Esse sofrimento não adianta a gente falar que não tem, porque todo pai, toda mãe, né, quer o melhor para o filho, não quer que o filho tenha nenhuma intercorrência na vida. Nada, Mas quer que o mundo seja perfeito para o filho, e não é assim. Não é assim. Né? Cada pai passa por uma situação diferente, mas a gente sabe que existe uma luz no fim do túnel, existe recurso, então é essa questão, né? Buscar isso, saber buscar as coisas corretas, né? Ter autocontrole, buscar terapia se for o caso, porque é muito importante,
né? Então, os pais ficando bem, a criança vai ficar bem, né? Do jeitinho dela e bola para frente. Perfeito, Luciana. Obrigado, viu? Muito obrigado aí pela sua participação aqui no programa nessa semana tão importante para o Expresso, né? O programa Expresso, que está trazendo aí a semana de conscientização do autismo. Tão importante para os pais, para os profissionais, né? Para essa comunidade que é muito grande, né? Eu desconheci, mas é grande demais. Muito. Fico contente de poder ser essa ferramenta para levar informação para as pessoas. Obrigado, viu? Que bom, obrigada a você. Obrigada a você, fiquei muito feliz de participar. Se precisar, estou à disposição, tá? E é isso aí, vamos levar a informação, que é isso que a gente precisa, né? Eles precisam muito disso. Tudo de bom, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau, Antônio. Expresso Cast. Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular. Vem pra cá, vem pra cá. Vem na Droga Nossa economizar. Vem pra cá. Entregue em sua casa e aceita o seu cartão. Droga Nossa é a melhor opção. Droga Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555-1606. Droga Nossa. A Fisiofran renova sua marca em comemoração aos seus 17 anos. A nova identidade visual traz um círculo com duas linhas que formam o F de Fisiofran. O círculo representa a bola suíça, elemento marcante da fisioterapia e do Pilates. As duas linhas que correm lado a lado fazem alusão ao acompanhamento cuidadoso dos profissionais com seus alunos e também o processo rumo aos resultados. O conjunto de símbolos traduz a superação, melhorias na saúde e qualidade de vida e os esforços de quem busca dar a volta por cima. Um conceito, uma nova marca para quem está há 17 anos fazendo sempre o melhor para você. Fisiofran, Fisioterapia e Pilates. De volta para encerrar a edição de hoje do Expresso Cash, um bate-papo muito bacana com a Luciana Bárbara. Aprendemos mais uma vez muito nesse programa, né? Aprendemos muito mesmo. Olha, agradeço demais a sua audiência, valeu pela companhia e até a nossa próxima edição.